Então, pessoal, iniciando nossa aula de hoje, então, para aqueles que chegaram agora, primeiramente, bom dia. Não deixem de deixar o ok no chat, que será crucial para eu fazer a chamada da aula de hoje. Vou pedir para aqueles que estão com o microfone ligado, por favor, desliguem. E o tema da nossa aula de hoje é quadriláteros. Qualquer dúvida, em qualquer momento da aula, pode ficar à vontade para estar pausando a aula, me perguntando, que eu estou à disposição aqui para respondê-los da melhor forma possível. Tudo bem? Então, pessoal, quando falamos do tema quadriláteros, vem à nossa mente o seguinte: quadriláteros, o que é um quadrilátero? Eu tive conversando com alguns alunos, sempre antes da aula, a quadriláteros é o quadrado, né? Que tipo de quadrilátero? É o quadrado. Alguns até vai mais além um pouquinho, é o quadrado e o retângulo. Na verdade, pessoal, existem inúmeros quadriláteros. Porque, como vimos nas aulas passadas, quadrilátero, a palavra quadrilátero, define um polígono que possui 4 lados. Ou seja, existem vários outros polígonos que possuem 4 lados sem ser o quadrado retângulo. Nessa imagem aqui, a gente pode ter ideia de alguns deles. Retângulo, quadrado, o losango. Também ele é um quadrilátero. O trapézio é um quadrilátero. O paralelogramo é outro quadrilátero. Então, nós temos uma infinidade de quadriláteros. E esse é o tema da aula de hoje. Então, pois bem, definição. O que um polígono precisa ter para ser um quadrilátero? Quadrilátero são polígonos que possuem 4 lados. Simples assim. Detalhe, eu falo de convexo aqui, só lembrar a vocês, aqui era da nossa aula que tivemos ainda na época presencial, que convexo, todos os ângulos menores que 180, côncavo, todos os ângulos maiores que 180, do polígono no interno, maior que 180. Eu disse que o nosso foco é sempre falar de convexo. Nós não vamos abordar nada côncavo, até porque nós sabemos que os polígonos côncavos, eles não caem em Enem, eles não têm tanta utilidade. Assim, não é tão cobrado em vestibulares, já os convexos são mais. Então, o nosso foco é este. Perfeito? Então, aqui temos os nossos quadriláteros notáveis. O que é isso, professor? Quadrilátero notável. Os principais, os mais importantes, entendeu? Os quadriláteros famosos aí são esses aqui que estão na nossa tela: o retângulo, quadrado, losango, paralelogramo e trapézio. Perceba que ambos eles possuem o quê? 4 lados. Então, eles são quadriláteros. Detalhe, regra geral, foco da aula de hoje. Dá um asterisco aí, somatório dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Tudo bem, pessoal? Lembra que tinha uma fórmula, né, que nós vimos nas aulas passadas, que você pode definir de qualquer um. Se você aplicar o quadrilátero lá, o resultado do somatório dos ângulos internos é igual a 360. Ou seja, observe comigo essa imagem aqui, Se você colocar aqui esse ângulo D, A, B e C e somar os valores dele... Ô, Manuel, tudo bem? Bom demais. Então, se você somar todos esses ângulos aqui, você vai encontrar, então, 360 graus. Ou seja, se eu pegar eles também e uni-los, conforme a imagem aqui, eu formo uma circunferência ou um ângulo de 360 graus, né? Tranquilo, pessoal? Isso é regra base. Continuando aqui a nossa aula. Então, vamos para a classificação. Os quadriláteros notáveis são classificados em quê? A princípio, eles são classificados em trapézios e paralelogramos. Aí você pode falar, para tudo, professor. Não, na minha cabeça, quadrilátero é só o quadrado e o retângulo. Como é que você me fala que é classificado em trapézio? Cadê o retângulo? Cadê o quadrado? Pera aí, pessoal, nós vamos devagarzinho. E eu só preciso que vocês entendam o seguinte. Os quadriláteros notáveis, eles são divididos em 2. Os trapézios e os paralelogramos. O trapézio, ele tem exatamente um par de lados paralelos. O que é isso? Paralelo que nunca se cruzam, não? O
que ele possui a mesma distância, ou seja, no trapézio eu tenho aqui um par de lados paralelos, ó, este lado é paralelo a este, já esses dois não são paralelos, ó, porque se eu estendê-los, eles vão se cruzar. E já no meu paralelogramo, são todos que possuem dois pares de lados paralelos, ou seja, este é paralelo a este, perceba que ele segue a mesma inclinação e este é paralelo a este. Então, quando você tem um quadrilátero que possui exatamente um par de lados paralelos, ele é trapézio. Quando os dois são paralelos, ele é paralelogramo. O próprio nome diz, né? É tudo paralelo, então é o paralelogramo. Perfeito? Detalhe, pessoal, abre aspas na aula. Até alguns anos atrás, todos os quadriláteros eram considerados, poderiam ser considerados como trapézios, porque havia determinação que falava assim, ter pelo menos um par de lados paralelos. Ah, peraí, se é somente ou pelo menos um, perceba que o paralelogramo tem dois, então ele satisfazeria seria um trapézio. Só que na nova atualização agora da matemática, foi descrito o seguinte, para melhor classificação. Isso é bem recente, tá, pessoal? Se vocês pesquisarem na internet, não deve ter 3 anos, não, tá? No máximo uns 3 anos. Trapézio tem exatamente um par de lados paralelos e o paralelogramo sempre 2. Então, fica a classificação assim, tudo bem? Eles são divididos nesses dois. Agora, nós temos subclassificações. O trapézio, ele pode ser classificado em trapézio isósceles, retângulo e trapézio escaleno. Mais à frente nós vamos falar um pouco disso, mas perceba que é a mesma classificação lá do triângulo, né? Isósceles, retângulo e escaleno. Isso tem relacionado aos ângulos e a lados. Mas deixa aqui por enquanto que eu vou comentar sobre cada um agora há pouco. Agora, vem comigo. O paralelogramo, ó, ele pode ser classificado em retângulo e losango. Aí você vai falar para mim, professor, tá bonito demais, mas cadê meu quadrado? Cadê para mim, o quadrilátero tinha que ter um quadrado. Calma que vai chegar lá. Ó, eu tenho que o paralelogramo é dividido em retângulo e losango. Observe que o retângulo ele faz parte do paralelogramo porque os seus lados são paralelos, todos os dois, ele tem dois pares paralelos. Ó, este lado é paralelo a este e este lado é paralelo a este. Percebe? A mesma coisa acontece com o losango. Ó. Este lado é paralelo a este e este é paralelo a este. Então, os dois satisfazem a regra do paralelogramo. Por isso que eles são paralelogramos. Mas o retângulo ele tem todos os ângulos iguais. Para ser um retângulo, o paralelogramo tem todos os ângulos iguais. Entenda comigo, se todos os ângulos dele são iguais, e a somatória dos ângulos é 360, então eu tenho 360 dividido por 4, eu tenho que o retângulo possui todos ângulos retos. Então, para ser um retângulo, o paralelogramo ou o quadrilátero tem que possuir todos os ângulos retos. Beleza? Agora, para ele ser um losango, ele tem que possuir todos os lados iguais. Então, ó, retângulo, lados iguais. Bom, retângulo, ângulos iguais. Paralelogramo, lados iguais. Perceba, pessoal, quando eu falo igual, é o mesmo som de congruente. Tudo bem? Então, ângulos congruentes e lados congruentes. Agora, vamos pensar no quadrado. O quadrado, ele tem seus lados todos congruentes. E também, ele tem os seus lados todos iguais. Portanto, ele é um retângulo e também um losango. Aí que vem aquela questão que eu até conversei com vocês em sala de aula. Ó, todo quadrado é um retângulo. Porque ele admite, ele tem todos os ângulos em 90 graus. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Também podemos dizer que todo quadrado é um losango, porque ele tem os lados iguais, igual o losango pede. Mas nem todo losango é um quadrado. Tudo bem? Essas definições nós vamos ver isso aqui agora à frente. Ó. Então vamos estudar por enquanto o paralelogramo. Observe comigo. Então, regra fundamental, premissa básica. Deve possuir dois pares de lados
congruentes, ou seja, este par de lados, este forma um par de lados paralelos e congruentes, ou seja, tem o mesmo tamanho. Esse lado aqui, sempre no paralelogramo, irá medir o mesmo tanto deste, e ele possuirá a mesma inclinação para serem paralelos. E este par igual a este. Então, existem dois pares de lados paralelos e congruentes. Então, são iguais e ainda são paralelos. Regra número 1. Aí nós temos algumas peculiaridades. Observe comigo aqui, ó. Vou até usar minha caneta para ficar um pouco mais evidenciado para vocês. Ângulos opostos são congruentes. Congruente é o quê? É igual. Ou seja, ó, pega esse ângulo aqui, ele será igual ao seu ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto? Ó, esse aqui. Então, pessoal, regra básica. Todo paralelogramo, este ângulo tem a mesma medida deste. Sempre, sempre, sempre. Porque, ó, é regra, ó, ângulos opostos são congruentes. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Este ângulo, um pouquinho feio esse ângulo aqui, ó, terá a mesma medida deste aqui, ó. Os opostos são iguais ou congruentes. Detalhe, os ângulos consecutivos suplementares. O que é o ângulo suplementar mesmo? Vocês lembram que a gente estudou que o ângulo suplementar é o que junto com o que você tem forma 180, né? É um casal, é uma coisa que se completa, né? A gente até brincou em sala de aula. Ou seja, ó, ângulos consecutivos. Imagine comigo meu ângulo A aqui, ó. Meu ângulo A. Eu tenho que o consecutivo a ele é este. Se eu somar esse mais esse, sempre vai dar o suplementar, ou seja, 180. Se eu somar esse com esse, sempre totalizará 180. Até porque os dois são iguais. Tá, pessoal? Você não precisa decorar isso tudo, mas você vai entendendo de pouco a pouco e você vai ter ferramentas aí para resolver qualquer exercício de quadrilátero. Agora, detalhe, as diagonais se interceptam no ponto médio. O que é uma diagonal? É isso aqui, ó. Vou mudar a cor aqui para ficar mais lúdico para vocês entenderem. A diagonal, eu ligar esse ponto a esse, não perceba que era para ser reto, tá, pessoal? E esse ponto a esse. Elas se interceptam, ou seja, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto médio do quadrilátero. Então, assim, é algumas características que todo paralelogramo possui. Aí, detalhe. Como dizemos no slide anterior, ele se divide em retângulo e losango. Aqui, ó, o retângulo, ele possui as 4 regrinhas básicas que nós tratamos aqui, ó. Portanto, até roxinho para representar o paralelogramo, ó. Perceba aí as cores da caneta, ó. Só que ele tem uma coisa a mais. Os ângulos internos dele são retos, né? Como nós dissemos. Então, ó, esse ângulo aqui é reto, esse ângulo aqui é reto. Sempre que você vê um polígono com 4 lados que ele tem ângulos retos, é um bom e velho retângulo. No losango, o que acontece? Ó, detalhe cinza, por causa do cinza do losango. Vai pegando a jogada aí. Então, ó, o losango, ele possui lados congruentes, ou seja, ó, esse lado mede o mesmo tanto desse, o mesmo tanto desse, o mesmo tanto desse. Os lados deles são iguais. Percebe? Os ângulos, ó, são diferentes, mas por regra, porque como ele é um paralelogramo, eu te afirmo o seguinte, ó, esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. Uai, professor, como é que você me fala isso? Por quê? Porque ele é um paralelogramo, e o paralelogramo tem como regra, ó, ângulos opostos são congruentes. Beleza? Tranquilo? Detalhe, as diagonais se interceptam do ponto médio e são perpendiculares entre si. O que significa isso, professor? Que as diagonais são perpendiculares entre si. Ó, se eu traçar essa diagonal e essa diagonal aqui, ó, eu tenho sempre que, onde elas se cruzam, formará ângulos de 90 graus. São perpendiculares, lembra? Retas perpendiculares, aquelas que se cruzam, formando 90 graus. Como eu disse, já dei um spoiler para vocês, eu tenho aqui o quadrado. O quadrado ele pode ser um retângulo losango. Que bacana, né? Ele se encaixa em tudo. Por quê, professor? Porque, ó, ele encaixa nas 4 regrinhas básicas, por isso que está roxinho, ó, do paralelogramo. Ele tem os ângulos congruentes, que é a regrinha do retângulo, e ele tem a regra
do losango também, que seus lados são iguais. Então, em suma, podemos dizer o seguinte, ó, esse aqui é o slide que eu preciso que fique na mente de vocês hoje. Durma pensando nisso. Ó, quadrilátero, o que é um paralelogramo? Quadrilátero com dois pares de lados congruentes. Se os meus ângulos são congruentes, é um paralelogramo classificado como retângulo. Vou pegar aqui. Se os lados são congruentes, ele é um losango. Se os ângulos são congruentes, ele é um retângulo. E se é tudo igual, ele é um quadrado. E como eu disse, o quadrado ele é um losango, ele também é um retângulo. Belezinha? Agora vamos para o trapézio. Lembra, nós temos duas vertentes, ó. Eu tenho a vertente do paralelogramo, nós já estudamos ela. Agora a vertente do trapézio. Trapézio. Trapézio é essa figura aí, ó. Regra do trapézio. Exatamente um par de lados paralelos. Ou seja, ela tem um par aqui. Perceba que se ele tivesse dois, ele não era um paralelo, ele não era um trapézio, ele poderia ser um paralelogramo. Mas como ele tem só um par, ou seja, ó, pegando a canetinha aqui, ó, este lado aqui, ó, é paralelo a este, tudo bem? Esses dois não são paralelos. Então, esses dois aqui representam um trapézio. Pessoal, não risca a tela, não deixa só para mim. Vamos lá. Dois pares de ângulos colaterais internos. Isso aqui, pessoal, são regrinhas que sempre vão acontecer. Você não precisa decorá-las. Você só precisa entender que isso sempre vai acontecer. Ó, dois pares de ângulos colaterais internos, ou seja, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, e somá-lo a esse ângulo aqui, ó, eles serão pares de ângulos colaterais, ou seja, estão na mesma lateral, e o somatório deles será 180. Tudo bem? Então, este mais este, ó, sempre vai dar 180. Detalhe, bissetrizes dos ângulos colaterais internos interceptam perpendicularmente. Professor, o que é isso? Está em inglês? Não, ó. O que é a bissetriz? Ela não pega e corta o ângulo no meio. Então, ó, cortando esse ângulo aqui no meio, em linha reta, por gentileza. Vamos tentar de novo. Vou pegar um baixinho aqui. Deixa eu tentar de novo. Ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Se eu pegar... ficou pior. Mas se eu pegar e cortar aqui, ó, esse ângulo ao meio, formando uma bissetriz, e a bissetriz desse aqui, ó, aqui eles vão formar 90 graus, ó. Entendeu? É isso que eu queria dizer com essa regrinha aqui, ó. Detalhe. Então, continuando, eles são divididos, o trapézio, em apenas três. O trapézio ele vai ser isósceles, ele vai ser retângulo, ou ele vai ser escaleno. Um trapézio isósceles é aquele que possui lados opostos não paralelos congruentes, ângulos de uma mesma base congruentes e diagonais congruentes. O que significa isso, professor? Não entendi. Perceba comigo que um trapézio isósceles ele vai possuir este lado aqui, ó, igual a este. Nada mais do que isso. Ó, lados opostos não paralelos, ou seja, esses dois são paralelos. Então, esses aqui são não paralelos, congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, este lado aqui no trapézio isósceles sempre vai ser igual a esse. Para o trapézio isósceles, você lembra, ó, os não paralelos são congruentes, ou de mesma medida, ou melhor, iguais. Aí temos algumas outras propriedades que falam o seguinte, ó, os ângulos de uma mesma base. Então, aqui, ó, com isso, esse ângulo aqui, ó, eles serão congruentes e as diagonais também serão do mesmo tamanho. Então, se eu medir essa diagonal aqui, vai ser o mesmo tamanho dessa. Trapézio retângulo. O próprio nome diz, ele possui dois ângulos retos. Assim, professor, ó, se você vê ele reto aqui e você vê ele reto aqui, ó, é a mesma classificação do triângulo, só que o trapézio precisa de dois. Por quê, professor? Não era só um do triângulo? Poderia ser um triângulo retângulo, por que o trapézio é dois? Simples. Que para manter esses dois lados paralelos aqui, se um for, o outro também tem que ser. Percebe? No triângulo não tinha essa necessidade. Então, ó, não existe um trapézio com apenas um ângulo reto. Eu devo possuir dois ângulos retos.
Então, sempre que você vê um trapézio com um ângulo reto aí, significa que é um trapézio retângulo. Agora, você viu um trapézio que um lado é de um tamanho, o outro lado é do outro tamanho, o outro lado mede outra coisa também, e o outro tem nada a ver com nada, todo torto, é escaleno. Tudo bem? Não tem nada em comum. Não tem ângulo em comum, não tem nada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Última informação aí para encher a mente de vocês de conhecimento. Ó, um trapézio, ele tem duas medidas fundamentais, ou dois pontos interessantes. Ele tem a base média, que nada mais é do que a semissoma das bases. Pessoal, quando eu falo semissoma é igual a média, tá? Ó, o que eu fiz aqui? O que é a base média de um trapézio? Perguntou na prova. Base média. Ó, o trapézio não tem uma base maior aqui e uma base menor? A base média, eu pego a minha base maior, meu B', e meu B, e divido por 2. Fazendo isso, ó, eu encontro onde que é o ponto médio do meu paralelogramo. Nós vamos ver isso em alguns exercícios para ficar mais visível. Aí, por fim, eu tenho aqui, ó, a mediana de Euler. Professor, o negócio começou a apertar agora. Mediana de Euler, o que é isso? Olha, é muito tranquilo também. É a semidiferença, é a semissoma da diferença. Ou seja, o que eu faço aqui, ó? O que é o trapézio de Euler? Eu pego nada mais do que este ponto aqui, ó, pego a minha mediana, minha base média, traço as duas diagonais e esse meiozinho aqui, ó, que liga, que intercepta a minha base média, corta as minhas duas diagonais, esse de vermelho aqui, ó, é a minha mediana de Euler. Pessoal, isso cai em prova? Ó, na minha não vai cair, não. Mas eu preciso ensinar a vocês que um dia, se você passar por algum momento da sua vida, você fala, o professor falou disso. Tá bom? Áreas dos quadriláteros. Isso aqui, pessoal, vocês já estão cansados de saber, porque vocês estudaram isso no 8º ano, no 9º ano. Mas, assim, um paralelogramo é base vezes altura. Depois vamos ter uma aula mais específica disso, tá? De áreas. A do retângulo é base vezes altura, da mesma forma. A área do losango, você vai medir a diagonal maior e a diagonal menor, multiplicá-las e dividir por 2. E o quadrado é lado vezes lado. O mais difícil um pouquinho aqui, ó, é a do trapézio. Para você encontrar a área do trapézio, é base menor vezes base maior, soma das bases, vezes a altura, dividido por 2. Antes que alguém pergunte, na hora da prova, sim, eu vou deixar olhar as formas, ou escrevo no quadro. Hoje a gente entra no consenso aí, tá? Não precisa decorar como encontrar as áreas, não. Mas agora chega de falar e vamos para os exercícios, que é aqui que vocês vão aprender de forma efetiva todo o conhecimento abordado. Imagine comigo assim, um dos ângulos internos de um paralelogramo, paralelogramo. Então imagina comigo, vou até desenhar ele aqui, ó, paralelogramo, perfeito? Dois lados paralelos, tranquilo, dois pares de lados paralelos, tudo aqui bacana, ó. Determine, ó, ele mede 56. Um dos ângulos, eu tenho um trapézio, um paralelogramo, que um dos ângulos dele mede 56 graus. Determine a medida dos demais ângulos. Observe que com um ângulo, você pode determinar todos do paralelogramo. Por quê? Ó, observa comigo. Vamos chamar este ângulo A de 56. Com quanto que irá medir os outros? Ó, sabendo que nós temos aqui um paralelogramo, uma das regras do paralelogramo é que este lado, este ângulo, é congruente a este. Ou seja, os opostos são congruentes. Portanto, eu tenho que se aqui mede 56, obrigatoriamente, sempre, esse daqui também medirá 56. Perfeito? Então, eu tenho aqui, ó, 56, 56. Agora, perceba comigo, o somatório dos ângulos internos de um paralelogramo ou de um quadrilátero é igual a quanto mesmo? 360. Não é mesmo? Então, quer dizer, se eu somar 56 mais esses dois aqui, totalizará 360. Detalhe, esses dois não são opostos? Então, eles também são iguais.
Ou seja, este é x e esse também é x. O valor é o mesmo, eles são congruentes. Contudo, podemos fazer o que uma pequena equaçãozinha, ó. X mais 56 mais 56 totalizará em 36. Ou seja, x mais x, 2x, 56 mais 56, 112, igual a 360. Continuando aqui, 2x é igual a 360 menos 112, né? Fazendo a divisão, eu tenho que x é igual a 248 menos 2, x é igual a 124. Então, ó, eu tenho que esse ângulo aqui, x, mede 124, esse aqui também irá medir 124, e esse aqui 56, e esse 56. Pessoal, perceba como os quadriláteros são lindos. Com um ângulo só, eu consegui achar todos. É perfeito, não é? É muito interessante essa relação. Então, ó, se qualquer dúvida aí, pode parar a aula, tá, pessoal? Estou sentindo vocês muito caladinho aí. Para a aula, pede para repetir, eu estou à disposição. O meu número 2 fala o seguinte, ó, a base de um retângulo de perímetro 100 supera a sua altura 20 centímetros. Qual a medida de cada lado deste quadrilátero? Observe comigo aqui, ó, um retângulo. De cara, eu sei que o meu retângulo ele possui todos, ó, os seus 4 ângulos igual a 90 graus. Regra base. Perfeito? Eu tenho que o perímetro dele é igual a 100 centímetros. Perímetro nessa parte de fora aqui, ó. Então, eu tenho que este lado, eu vou pôr que mede B e este que mede A. Então, se eu somar A mais A, B mais B, é igual a 100. Vamos escrever isso? Ó, A mais B vezes 2, ou seja, 2 vezes, né? A mais B é igual a 100. Se eu somar todos os lados, eu encontro o perímetro 100. Resolvendo isso, ó, eu tenho que, então, 2B mais 2A é igual a 2B mais igual a 2A é igual ao perímetro 100. Só que aqui eu não posso fazer mais nada, ficou difícil porque eu não tenho mais nenhuma informação. Agora vem comigo, ó, a base do retângulo, a base, ou seja, A, supera a altura em 20 centímetros. Ou seja, esse lado aqui, ó, é maior 20 centímetros que B. Escrevendo isso, ó, eu tenho que A, então, é B mais 20. Se A é B mais 20, agora eu posso pegar essa equação aqui, ó, e substituir aqui. No lugar de A, eu vou colocar B mais 20. Ou seja, 2B mais 20, né, no lugar de A, mais 2B igual a 100. Fazendo aqui a propriedade distributiva, ó, 2 vezes B, 2B, 2 vezes 20, 40, mais 2B. Somando as incógnitas, 4B é igual a 100 menos 40. B é igual a 60 sobre 44, né? Passei o 4 dividindo, B igual a 15. Encontrei aí, ó, que o meu lado, ou seja, a minha altura desse retângulo é igual a 15 centímetros. Agora, para me encontrar A, basta substituir aqui, né? A será igual a 15 mais 20, A será 35. Então, com essas informações aqui, eu consegui encontrar todos os lados do meu triângulo. Retângulo, perdão. Essa situação aqui é muito interessante, pessoal. Ó, a tampa frontal de uma determinada caixa de som tem um formato retangular com 2 orifícios circulares. Ou seja, orifício no círculo, né? Isso aqui é a tampa da caixa de som, ó. Tem dois círculos ou 2 orifícios circulares. Perfeito? Isso aqui provavelmente deve ser para colocar as cornetas, né, da caixa de som. O fabricante aplicará... Um minutinho aqui, porque está cortando no meu slide. Deixa eu ver aqui. A caixa tem largura de 40 centímetros. O fabricante fará os parafusos de fixação mantendo a distância mínima de 2 centímetros até as bordas das laterais da tampa. Ou seja, tem que pôr o parafuso aqui para não danificar a tampa. Desse ponto até a lateral tem que ter 2,5 centímetros e o parafuso tem que estar 2,5 centímetros da lateral e do orifício, para não ficar muito na beirada e não rachar, né? Então, ó, todos esses parafusos, esses pontinhos aqui são parafusos, ó. Os parafusos têm que ter distância 2,5 do orifício e 2,5 da lateral.
Então, os técnicos da fábrica devem projetar essa tampa de modo que o raio do orifício seja o maior possível. Nessas condições, despreze as dimensões do parafuso e determine o raio de cada orifício. Então, ó, ele me deu só a altura é 40. E o círculo tem que ser o maior possível e tem que distar 2,5 cm do parafuso. São a regra aí da brincadeira. Então, observa comigo. Vamos observar isso, analisar essa tampa de forma vertical. Se eu tenho que ter 2 centímetros do parafuso lateral e 2 centímetros do parafuso à circunferência, eu tenho que da lateral na circunferência é 2,5 mais 2,5 igual a 5. Então, ó, esse trechinho aqui mede 5. Esse trecho maior aqui, ó, é 2 raios, né? Um diâmetro. Eu tenho um raio até o centro, outro raio. Então, raio mais 5. Por que mais 5, professor? Porque eu tenho uma ponta aqui também, ó. Do mesmo jeito que tem 5 aqui, eu tenho 5 aqui. Ou seja, 2,5 mais 2,5. Isso é igual a 40. Então, assim, ó, com essa equação, nós vamos conseguir encontrar o valor do nosso raio. Perfeito? Então, ó, lembrando que essa forma do raio ser maior possível. Eu estou colocando lá na extremidade, o maior que eu consigo, respeitando as regras aí do 2,5. Então, R mais R, 2R, 5 mais 5, 10. 2R é igual a 40 menos 10. 40 menos 10, 30. Raio é igual a 30 sobre 2, 15. Ou seja, o meu raio mede 15. Logo, o diâmetro da minha circunferência mede 30. Perfeito? Agora, essa é a nossa letra A. Temos aqui a letra B. A medida do outro comprimento do lado da tampa. Ou seja, é que é a medida aqui. Ó. Ah, mas é fácil, eu já tenho a medida do raio, né? Observa comigo. Ele quer A. Ele quer essa distância toda aqui, ó. Eu sei que A, ele será 5. Vamos analisar aqui, ó, né? Essa distância é 5. Mais um raio. Mais outro raio. A distância aqui também será 5, né? Porque é 2,5 para um lado e 2,5 para o outro. Perfeito. 5 mais 2 vezes o raio, mais 5. Tranquilo? Então, continuando aqui, ó, eu tenho o seguinte. R mais R mais R mais R, 4 R's. Mais 3 vezes 5, 15. Igual a A. Continuando, 4 vezes 15, mais 15. 15 por quê? Professor, de onde você tirou esse 15? Ó, é o raio. Eu tenho que A, então, irá ter valor igual a 75 centímetros. Pessoal, aqui se encerra a nossa aula de quadriláteros. Nós temos ainda 2 minutos e 10 segundos de aula. Estou abrindo agora um momento para vocês tirarem suas dúvidas, perguntar, professor, não entendi, professor, volta naquele slide e tal. Estou à disposição para falar com vocês. Então, se quiser falar aí, tirar a sua dúvida, pode ficar à vontade. Se estiver tranquilo também, pode falar. Não, professor, aqui está tranquilo, peguei. Pra mim tá de boa. Bom dia, Neto. Bom dia. Bom Tranquilo, dia. pessoal? Também, né? É um prazer estar com você, cara. Ô, rapaz, o prazer é todo meu, Pedro. Mas aqui, pessoal. Então tá tranquilo, né? Alguém tem alguma observação? Pode falar. Fala, professor, não entendi aquele exercício. Tranquilo? Então, ó, para aqueles que entraram agora, eu vou solicitar, por gentileza, que você entre no chat lá, ó, e deixe um ok, tudo bem? Deixa um ok, porque eu vou fazer a lista de chamada em cima do chat. Pessoal, eu estou com minha conexão um pouco fraca, mas estão dando para me ouvir aí perfeitamente? Tá dando. Sim, sim. Tá dando. Ô, Manel, você mandou mensagem, foi pra mim, meu filho. Manda De pra boa. todo mundo aí, ok? Aí, pessoal, perfeito. Mas aqui, finalizando o nosso raciocínio aqui, então Isso. deixa no grupo lá que eu vou Devia printar. ficar com falta aqui. Como queria agradecer vocês pela atenção. Valeu, Igão. E o seguinte, só um minuto. Finalizando aqui, a aula de ontem eu já postei. Se você quiser ter acesso lá, que é a resolução de exercício, já está postado lá na plataforma Senec. E essa, assim que eu acabar aqui agora, eu já estou postando ela para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, meu WhatsApp é 24 horas à disposição de vocês. Então, ó,
encerro aqui minha aula. Um grande abraço a todos vocês. E falou, pessoal, um abraço. Foi um prazer estar com você nessa aula. Falou, Neto. Valeu, Neto. Valeu. Tchau, Neto. Valeu. Vamos pra vaquejada, pessoal. Vamos pra vaquejada. Isso. Falou. Valeu, campeão.